CEAM, segundo ano do ensino médio. Aula número 2. Literatura, romantismo brasileiro. A poesia romântica brasileira. Nesta segunda aula nós iremos focar na literatura, no romantismo brasileiro. E como aqui no próprio título já está destacado, primeiramente a gente vai ver a poesia dentro do romantismo brasileiro. Então, todos os textos apresentados estarão na forma de poema. E é importante vocês saberem que o romantismo brasileiro, o próprio nome já diz, não é que falaremos de coisas amorosas simplesmente. O romantismo é você idealizar, é você gostar ou sofrer demais por algo. Então nós veremos algumas, conforme está descrito aqui, algumas fases, que são 3, nós estudaremos as 3. Nessa aula vai ser uma breve consideração sobre cada uma delas. Nas próximas nós estudaremos cada geração do modernismo. A primeira fase, a segunda fase e a terceira fase, ou geração. E veremos as características de cada uma com suas particularidades, quem foram os seus expoentes, que mais se destacaram, quais as temáticas tratadas em cada geração, e assim nós vamos fazer esse acúmulo de conhecimento para entender bem essa escola literária que é chamada romantismo brasileiro, nesse momento agora na poesia, porque ele também existe na prosa, como nós vimos na aula poema, versos e prosa. Então é uma aula interligada com a outra. Aqui já é a literatura propriamente dita. Nós temos aqui a primeira geração do romantismo. Vamos observar as características de cada uma delas primeiramente. É interessante e importante vocês conhecerem a primeira característica marcante, ou as características marcantes dessa primeira geração. Então, como que você vai descobrir isso? Lendo. Quando você lê o texto, para exercitar, ou por prazer, ou por outro motivo, para saber se ele é da primeira geração do romantismo, você vai conhecer quem são os poetas, os escritores desse período. No nosso caso aqui, trabalharemos primeiro só com poetas. E nós vamos observar o seguinte. Na primeira geração moderna do romantismo, melhor dizendo, eles têm como característica o nacionalismo ou o indianismo. Essas duas características. Então eles vão falar, vão engrandecer a terra, no caso, se é brasileiro, o nosso Brasil. Eles vão mostrar só pontos positivos da nossa terra em relação às demais. E o personagem, antes, que mais se destacava era o cavaleiro europeu, agora passa a ser o índio. Conforme está aqui, se é indianista, presta bem atenção, isso tem a ver com índio, não indiano, que vem da Índia, mas aqueles que já habitavam essa terra quando os portugueses chegaram aqui, os índios. Então o índio já passa a ser protagonista dos textos, passa a ser o herói, ele já é visto como algo nacional, fruto da terra brasileira mesmo, nesse aspecto. Então, lá nos textos vocês perceberão, conforme eu já deixei bem destacado aqui,
que eles vão focar a natureza tropical do Brasil, em contraposição à frieza da Europa. Eles vão destacar também o patriotismo e os eventos históricos. Então, assim, isso na primeira geração do modernismo. E é óbvio, também o indígena brasileiro. Então é interessante vocês já irem memorizando essas características, que são elas que vão fazer que vocês identifiquem, após a leitura de um texto, de um poema da geração do romantismo, situá-lo em que geração ele pertence. Observando essas características, já classificaremos como da primeira geração do romantismo. Dentre os principais poetas dessa época, nós temos Gonçalves de Magalhães. Eu destaquei principalmente dois: Teixeira e Souza e um dos mais famosos, Gonçalves Dias. Esses aqui são os mais estudados, os mais falados quando se estuda a primeira geração do romantismo brasileiro. Vamos abordar agora a segunda geração do romantismo brasileiro. Diferente da primeira geração, esta aqui, o foco dos textos já pende para uma outra vertente. Conforme diz aqui, eles foram influenciados, por Lord Byron, lá o inglês europeu. E essa geração é chamada de ultra-romântica. É como se fosse assim, até ultrapassado, tanto que eles... É como se fosse: eu amo demais alguma coisa, que extrapola até os limites. E esse pessoal, eles tinham uma visão pessimista e decadente da vida. Por isso eles foram denominados, pode ser que vocês vejam aí em Enem, em vestibulares e outras seleções mais específicas, eles são denominados mal do século. Fazendo uma ligação com hoje, existe a doença que é chamada mal do século também, que é a depressão. Esse pessoal era tão descrente, tão pessimistas com as realidades, que parece que viviam deprimidos. E como características deles, isso eu vou abordar numa aula específica somente da segunda geração do romantismo, os poetas dessa geração viveram muito pouco, muito pouco. Por quê? Eles destacavam em suas temáticas o sofrimento amoroso, sofrimento mesmo, a valorização da morte. Olha, em contraposição à geração anterior, a primeira, que mostrava só o lado positivo da terra brasileira, o índio como herói. Esse pessoal aqui já trabalhava ali na escuridão praticamente, mostrando a parte mais obscura do sentimento, o sofrimento, a tristeza, a melancolia e o misticismo, incluindo aqui até mesmo o satanismo. E isso influenciou até na vida real deles, saindo do mundo de produções poéticas, das ficções criadas nas mensagens dos poemas. Isso interferiu até na sua própria vida. Muitos deles morreram bem jovens.
Conforme eu falei, na aula específica eu vou mostrar mais detalhes sobre isso. Então é importante vocês observarem que na segunda geração do romantismo, os poemas têm essa temática de sofrimento, de morte, de tristeza, de escuridão, de misticismo, melancolia. E eles foram chamados de ultrarromânticos e mal do século. E dando mais uma pincelada na próxima geração do romantismo, que é a terceira, obviamente, essa já também pende para uma outra vertente, diferente das duas anteriores. Os poetas dessa geração, eles já trabalharam fazendo em seus poemas denúncias das desigualdades sociais. Então já era mais assim uma literatura enganjada. Eles defendiam a liberdade, porque bem nessa época tinha a escravidão ainda, então os poemas deles trabalhariam a liberdade dos escravos. E aí, para fechar, eles sempre faziam denúncias e críticas em seus poemas, principalmente em relação à escravidão. E o principal poeta desse período chama-se Castro Alves. Vocês vão memorizar isso, essa abordagem bem rápida dessas três gerações do romantismo brasileiro. Quando a gente falar em gerações, lembre-se de poemas, eles só trabalharam com poemas, porque o romantismo tem ele na prosa, que é abordagem em aulas futuras. Até a próxima aula e bons estudos.